Olá, aluno. Nesta videoaula falaremos agora sobre intervalo de confiança para a média populacional, que a gente usa como símbolo a letra grega μ. No primeiro caso que vamos considerar o sigma conhecido. Então, pelo slide, a gente vai ver que o intervalo de confiança para a média vai ser, média populacional, né? Vai ser a média da amostra, que nós chamamos de x barra, mais ou menos uma margem de erro. Essa margem de erro vai ser igual a um z crítico, obtido da tabela normal padrão, vezes o sigma, que é o desvio padrão populacional, que a gente diz que é conhecida nesse caso, dividido por raiz quadrada de n. Essa fórmula ela pode ser usada em que condições? Quando a população dos dados tem a distribuição normal ou quando nós trabalhamos com grandes amostras, ou seja, quando o n é maior ou igual a 30. O exemplo que a gente vai trabalhar é o seguinte: a direção de uma escola decidiu fazer uma campanha de divulgação de seu curso de aperfeiçoamento, com o intuito de aumentar a idade de seus candidatos. Após a campanha, uma amostra de 20 candidatos foi registrada, obtendo-se uma média amostral de 23,2 anos. Considere que as idades seguem a distribuição normal, com um desvio padrão populacional, sigma, igual a 4,7 anos. Então, esse valor é baseado em dados passados. Então, a primeira coisa que vamos fazer é construir um intervalo de confiança de 95% para estimar essa média da idade dos candidatos após essa campanha. Vamos voltar para o slide. Então, se o nosso intervalo é de 95% de confiança, subentende que o alfa é de 5%. Se o alfa é de 5%, o valor crítico que a gente vai obter na tabela vai ser para uma probabilidade de 0,025, que é o alfa sobre 2. Se a gente for na tabela normal padrão, a gente vai encontrar um valor crítico igual a 1,96. A forma como nós encontramos esse valor é exatamente da mesma forma como foi feita na videoaula sobre intervalo de confiança para proporção. Então, jogando esses valores na forma da margem de erro, o E vai ser igual a 1,96, que é o valor Z crítico obtido na tabela, vezes o 4,7, que é o desvio padrão populacional, que no enunciado diz que ele é conhecido, dividido por raiz quadrada de 20. Fazendo essas contas, vai dar 2,1 anos. Isso é a margem de erro. O intervalo de confiança, portanto, vai ser x barra, que é a média da amostra, que é 23,2, mais ou menos 2,1 anos, que é a margem de erro que nós encontramos. Fazendo as contas, 23,2 menos 2,1 vai dar 21,1, 23,2 mais 2,1 vai dar 25,3 anos. Então, nesse caso, a gente conclui de que maneira? Estamos 95% confiantes de que a idade média dos alunos na escola está no intervalo de 21,1 a 25,3 anos, com uma margem de erro de 2,1 anos para mais ou para menos. Esse é o exemplo de cálculo de intervalo de confiança para a média quando o sigma ele é conhecido. No próximo caso, caso 2, a gente vai considerar que o sigma ele é desconhecido. Tá? Nesse caso, quando o sigma ele é desconhecido, no lugar desse desvio padrão populacional, a gente usa o desvio padrão da amostra. E quando a gente usa o desvio padrão da amostra, que a gente chama de S, a gente tem que utilizar uma outra distribuição que não é a distribuição normal, e sim uma distribuição que nós chamamos de distribuição T de student, tabela de estudante. Então, no slide, a gente vai ver que o intervalo de confiança para a média ela é parecidíssimo com o caso anterior. Vai ser a média amostral, que é o x barra, né? Mais ou menos a margem de erro. Essa margem de erro vai ser igual a um T crítico, ou seja, um valor que a gente obtém da tabela T de student, vezes o desvio padrão da amostra, que nós chamamos de S, sobre raiz quadrada do tamanho da amostra. As condições para usar essa fórmula são as mesmas. A população tem que ter distribuição normal, ou pelo menos a amostra tem que ser maior ou igual a 30. São as grandes amostras. No exemplo que a gente vai trabalhar é o seguinte: um pesquisador está interessado no diâmetro médio das árvores castanheiras de uma floresta. Abaixo estão os diâmetros em centímetros para uma amostra de 6 árvores.
Então, os valores vocês estão vendo aí, 48,3, 54, 54,6 e assim vai. Além do mais, está mandando assumir que os diâmetros seguem a distribuição normal. Esses são os dados que nós temos. Vamos agora construir um intervalo de confiança de 98% para estimar o diâmetro médio das castanheiras na floresta. Pela fórmula do intervalo de confiança, nós vamos precisar calcular a média da amostra, o x-barra. Então, a gente sabe que a média da amostra é simplesmente a soma dos valores dividido pelo tamanho da amostra. Então, somando esses valores, a gente chega no valor de 324, dividido por 6, vai dar 54 centímetros. Isso é a média amostral, o x-barra. O desvio padrão amostral é a raiz quadrada da variância. Como que nós calculamos a variância? É o somatório de cada valor menos a média ao quadrado dividido por n menos 1. O que seria isso? Eu pegaria cada valor, por exemplo, o primeiro, 48,3, menos a média da amostra, calcularia a diferença, elevaria essa diferença ao quadrado. Eu faria isso para todos os valores até o último, somaria isso tudo e dividiria por 6 menos 1. Então, daria 92,9 dividido por 5, o que daria 18,58. Esse valor seria a variância. Tirando a raiz quadrada, nós chegamos no valor de 4,31, que é o desvio padrão amostral. Então, como nós queremos um intervalo de 98% de confiança, o nível de confiança de 98% subentende que o alfa é de 2%. Qual o valor T crítico obtido da tabela T de student que corresponde a um alfa de 2%? Lembrando que, como nós estamos construindo um intervalo de confiança, nós temos que pegar esse alfa e dividir por 2. Então, 2% dividido por 2 vai dar 1%, ou seja, 0,01. Esse valor na tabela T, como é que ele é obtido? A tabela T ela tem uma estrutura, uma curva parecidíssima com a curva normal. Então, o que seria esse T crítico? T crítico, T de alfa sobre 2, por definição, é o valor da distribuição T de student com n-1 graus de liberdade, que deixa uma área de alfa sobre 2 acima dele. Então, no nosso caso, como n igual a 6 e o alfa igual a 2, nós vamos procurar na tabela qual é o valor crítico que corresponde a uma área de 0,01 acima dele. Então, por que 0,01? De novo, porque nós dividimos o alfa por 2. Então, nós sabemos que a tabela T sempre trabalha com a área direita. Então, se a gente for na tabela T, na primeira coluna, nós temos os graus de liberdade, que é n-1, que daria 5 graus de liberdade. A primeira linha teria a área na cauda superior. Então, se a gente pega o valor de 0,01 na linha 5, nós vamos encontrar o valor de 3,365, que é o valor crítico que a gente precisa para calcular o intervalo de confiança de 98%. Então, a fórmula da margem de erro vai ser E, que é igual a T crítico, que é 3,365, né, que nós encontramos, vezes o desvio padrão amostral, que é 4,31, que nós encontramos também, dividido por raiz quadrada de 6, que é o tamanho da amostra. Fazendo essas contas, deu 5,92 centímetros. Isso aí é a margem de erro. O intervalo de confiança seria o x-barra, que é a média da amostra, mais ou menos a margem de erro encontrada. Então, o que daria 54 centímetros, mais ou menos 5,92. O que daria um intervalo de 48,08 até 59,92 centímetros. Então, portanto, estamos 98% confiantes de que o diâmetro médio das castanheiras na floresta está no intervalo de 48,08 a 59,92 centímetros, com uma margem de erro de 5,92 centímetros para mais ou para menos. Bom, agora vamos para uma outra situação. Qual deveria ser o tamanho da amostra de forma a garantir uma margem de erro de 2 centímetros para mais ou para menos? Vamos continuar usando o nível de confiança de 98%. Então, pela fórmula da margem de cálculo do tamanho da amostra, a gente sabe que o n, que é o tamanho da amostra, é igual ao z de alfa sobre 2 vezes sigma sobre a margem de erro é zero pré-fixado, isso tudo elevado ao quadrado. Esse z de alfa é o valor crítico obtido da tabela normal padrão. Tá? Nesse caso, realmente é o valor crítico obtido dessa tabela e não da tabela T de student.
E o sigma é o desvio padrão populacional. Como a gente não tem o desvio padrão da população, a gente usa, né, como uma estimativa desse desvio, o desvio padrão da amostra de uma pesquisa feita anteriormente, que seja similar ao estudo que você está realizando. Nesse caso, como nós estamos querendo recalcular o tamanho da amostra, a gente já sabe que o desvio padrão do diâmetro das árvores, da última amostra que a gente trabalhou, foi 4,31. Então a gente pode usar esse valor de 4,31 como uma estimativa desse sigma. Então, para 98% de confiança, o Z crítico obtido da tabela normal padrão é igual a 2,33. Jogando esses valores na fórmula, então o tamanho da amostra vai ser igual a 2,33 vezes 4,31 dividido pela margem de erro pré-fixado, que foi 2. Isso tudo elevado ao quadrado, fazendo as contas, nós chegamos no valor de 26 árvores. Então vimos que para estimar o diâmetro médio das árvores, com uma margem de erro de 2 centímetros, deverão ser selecionadas 26 castanheiras da floresta. Termino essa aula aqui, mas estou à disposição de vocês no ambiente virtual para esclarecer outras dúvidas que surgirem. Bons estudos e muito obrigado.